Ganhando destaque nos protestos de rua e nas discussões políticas na internet, tanto no Brasil quanto lá fora. Fascismo. Mas você sabe exatamente o que é o fascismo, sua origem, como é que ele se manifesta hoje? O Fantástico conversou com especialistas para você entender melhor essa história toda. Nos últimos dias, o termo fascismo ressurgiu com força na internet. E isso não é uma impressão, é um fato. A busca por esse termo no Google aumentou 1.126% nesta semana em relação à anterior aqui no Brasil. O mês de junho acabou de começar e já se tornou o pico desse tipo de pesquisa em toda a série histórica da plataforma. Nunca antes o fascismo foi tão buscado na internet por brasileiros e americanos como agora. Mas a procura pela palavra antifascismo nesta semana também explodiu, mais de 5.000%. Mas afinal, o que significa chamar alguém de fascista? E por que essa palavra virou um xingamento? O regime fascista é um regime que surgiu nos anos 20 na Europa, 1920 para frente, e que teve como marco mais representativo o fascismo italiano, chefiado por Mussolini. Naquela época, a Itália vivia uma crise, saindo da Primeira Guerra Mundial, e os ânimos estavam bastante exaltados. O povo queria uma solução para melhorar a economia, diminuir o desemprego, e Mussolini era o líder que dizia ter soluções fáceis para tudo isso daí. O fascismo apareceu para impor a ordem, supostamente para impor a ordem, para recuperar os valores tradicionais. Só que ele criou milícias, agrediu adversários. O fascismo glorifica, mitifica uma pessoa, que é o comandante. O líder se apresenta como a personificação desse modelo ideal de cidadão, um ídolo. Totalmente populista, absolutamente populista. Muitas vezes olha para um passado distante e vê naquele passado um tipo ideal, a perfeição da nacionalidade. E por isso o líder, que seria o símbolo dessa nação, se acha o dono da verdade, numa tentativa de convencer as pessoas a não buscarem outras opiniões. Mussolini tem sempre a razão. A tentativa de silenciar oponentes políticos, a tentativa de criar um mundo onde as pessoas são divididas entre amigos e inimigos. Como se o mundo fosse dividido entre os que concordam e os que discordam. O fascismo não suporta a diversidade e, por isso, tanto controle. Ele busca controlar a política, a cultura, busca controlar os indivíduos. Então ele tem jornais que ele controla, que censura ou simplesmente suprime, e é um regime altamente repressivo com relação aos seus opositores. O professor Boris Fausto conta que Mussolini criou todo esse sistema opressor, prometendo aos italianos o sonho de um país mais forte. Pelo menos de um mundo em que a Itália estaria reconhecida como uma grande potência. Itália first. Mas a repórter Ilse Scamparini mostra pra gente que as consequências foram bem diferentes. O fascismo deixou muitas feridas na Itália, um trágico pós-guerra com quase 500 mil mortos. Os historiadores italianos costumam ser mais precisos. Francesco Perfetti diz que o fascismo deixou como herança grupos marginais, segundo ele, irrelevantes do ponto de vista político. Irrilevanti dal punto di vista politico. O professor Perfetti explica que populismo e fascismo são coisas diferentes, mas ressalta que o nacionalismo é comum aos dois movimentos. E il populismo, per esempio, emerge anche in movimenti completamente diversi. Ele diz que existem ondas nostálgicas do fascismo ou neofascistas, mas são sempre movimentos extremistas que não possuem um futuro político. O fascismo foi uma experiência italiana que aconteceu aqui num determinado momento histórico e que, como tal, não pode se repetir. Non è, per così dire, ripetibile da un punto di vista storico. Os historiadores brasileiros ouvidos pelo Fantástico também não acreditam que o fascismo, como antigamente, tenha voltado. Eu acho que ele não está voltando, mas tem coisas afins aos fascistas que estão despertando.
Domingo passado, um pequeno grupo levou tochas e máscaras para frente do Supremo Tribunal Federal. Para Boris Fausto, uma referência a movimentos de supremacia branca. Esse símbolo do fogo, o símbolo da máscara, é a máscara da Ku Klux Klan. Em 2017, nos Estados Unidos, grupos neofascistas e neonazistas saíram às ruas carregando tochas e outros símbolos da extrema-direita. O motorista ligado a eles atropelou manifestantes que pediam o fim do racismo. Uma mulher morreu. Na época, o presidente americano Trump foi criticado ao culpar os dois lados pela violência. Nesta semana, uma nova polêmica. Trump, em meio aos protestos contra o racismo depois da morte de George Floyd, apontou como responsável pelos casos de vandalismo o movimento Antifa, uma abreviação para os antifascistas, e disse que enquadraria o grupo como terrorista. O presidente Bolsonaro republicou a declaração de Trump e chamou os antifas de marginais e terroristas. Olha, começou aqui com os antifas em campo. Um motivo, no meu entender, político, diferente. São marginais, no meu entender, terroristas. Na semana anterior, Bolsonaro tinha postado um vídeo com uma frase usada por Benito Mussolini, o líder fascista que prometeu aos italianos a glória, mas que levou o país a uma crise ainda mais grave e a derrota na Segunda Guerra Mundial. Não se pode retroceder no direito de expressão, né? E no direito de divergir, não pode se retroceder na existência das instituições. O fascismo, se a gente pode buscar uma definição bem simples, é o discurso do ódio. A história nos ensina que o ódio como política não é solução para nenhum problema. O diálogo é muito importante para que a gente consiga avançar nas pautas democráticas e evitar com que o fascismo renasça.